Obrigado, Felipe. Obrigado por compartilhar esse uso estratégico do sistema ArcGIS na otimização da força de vendas na Cielo. Parabéns por todo o trabalho. E para encerrar essa primeira parte do nosso evento, nada melhor do que abrir a nossa mente para novas possibilidades tecnológicas. Vamos falar de Data as a Solution no sistema ArcGIS, com essa incrível dupla do nosso time de Advanced Analytics, Carlos Eduardo Toledo e o Dr. Vitor Zanetti. É com vocês, Cadu e Zanetti. Mais uma vez, nos encontramos aqui nesse fórum anual. É sempre um prazer estar aqui falando para vocês. E nos últimos 5 anos, eu foquei muito o discurso na capacidade analítica da plataforma, no sistema de análise. Nós falamos nesses últimos 5 anos de análise sobre Big Data, análise sobre imagem raster, análises sobre tempo quase real, falamos de ciência de dados e de estatística espacial. Falamos de tudo isso nesses últimos 5 anos, né? E hoje eu reservei esse dia, esse momento, para a gente falar um pouquinho sobre o próprio dado, porque como que a gente prepara o dado para usar realmente num sistema de análise, né? Soluções data-driven, né, que são aquelas soluções que usam, de fato, dado para apoiar ações, né, elas precisam de dados e precisam de dados de qualidade. Os sistemas de análise, né, que baseiam as ações que a gente toma, né, esses são sistemas que vão precisar desses dados que estão prontos para fazer essas análises. Só que antes de usar diretamente o dado nesses sistemas, né, é preciso trabalhar esse dado para que ele já tenha a informação necessária, onde a gente só entrega no sistema de engajamento e ali aquela análise explanatória em cima do dado serve para justificar ou mostrar como uma ação deve ser feita, mas a ação já está decidida ali pela própria análise do dado. Hoje existe uma quantidade enorme de fontes de dados, né, e a gente consegue conectar nessas fontes, que são fontes em sistemas de registro, nessas pegadas digitais que a gente deixa por aí, né, mas que a gente não pode conectar essas fontes diretamente nos sistemas de engajamento, né, para a gente tomar ação olhando para um sistema de engajamento. Na verdade, o que a gente tem que fazer é pegar essas várias fontes, né, por exemplo, dados meteorológicos de clima, pegar as bases de dados públicas, as privadas e as comerciais, né, que são sempre muito baseados em sistema de registro, assim como é o próprio IoT, que não deixa de ser também um sistema de registro ali em tempo quase real, e os próprios dados de observação da Terra. Nenhum desses dados está pronto para eu tomar uma ação em cima, simplesmente olhando para eles, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manipular esses dados de alguma maneira, perceber padrões, criar séries temporais, criar de fato análises, né? Para que eu tenha do meu sistema de registro, usando o meu sistema de análise, eu consiga aí sim, né, tomar as minhas ações e eu apresento esse dado ali nos sistemas de engajamento. O que a gente tem proposto é que a gente entregue já um dado um pouco mais trabalhado para os nossos clientes, para que aqueles que não tenham a infra necessária ou não tenham o time de ciência de dados que a gente tem hoje na imagem, nessa capacidade de ter esse time fantástico, a gente pode emprestar essa capacidade para gerar esse segundo nível de dado, que é um dado mais trabalhado, ou seja, a gente entra ali, imagina um data lake, trazendo o dado cru, né, um dado num data lake mais profundo, dado profundo data lake, né, trabalha esse dado e eleva ele ao nível mais analítico para ser usado aí nos sistemas de análise. Eu vou chamar agora o Vitor Zanetti, ele vai falar um pouquinho mais sobre os dados de observação da Terra, que são um daqueles dados que a gente pode estar hoje emprestando nossa capacidade para trazer análises sobre esses dados. Obrigado, Cadu. Um dos grandes dados, na verdade, que nós trabalhamos dentro do GIS é justamente o dado de observação da Terra. Na verdade, quando se pensa em sistemas de informação geográfica, o primeiro dado que vem à mente são as imagens de satélite. Utilizando dados da Agência Espacial Europeia, a ESA, dados gratuitos de imagens sobre o território, e também os dados da ICI, de radar, e utilizando modelos de inteligência artificial, customizados ou os nossos próprios modelos padrão, podemos então monitorar o uso e cobertura da Terra dentro da área do seu interesse para dizer quais foram as mudanças, quais as mudanças do seu interesse, gerar alertas e inclusive apresentá-las em dashboards, como esse que eu vou apresentar agora.
O dashboard que eu aqui estou apresentando é um dashboard de mudança de uso e cobertura da terra, com foco em desmatamentos e assoreamento. Vou mostrar para vocês um pequeno exemplo de um desmatamento. Podemos ver aqui no alto do vídeo uma região em que havia um certo traço de uso do solo de desmatamento, mas ele não estava tão consolidado, ele ainda estava esparso. Na próxima imagem, vemos que esse polígono em particular se consolidou bastante. E é exatamente esse tipo de mudança que apontamos quando apresentamos esses dados em um painel gerencial. Os dados de observação da terra, eles são utilizados então da seguinte forma: nós recebemos os dados dos fornecedores, tratamos esse dado bruto que vem com as bandas separadas, enfim, compomos os dados, fazemos o processamento do dado através de inteligência artificial e de estatística espacial no nosso próprio ambiente, na nossa própria infraestrutura, usando o modelo da tua preferência. Outros dados possíveis de se agregar a um dashboard ou a uma análise que temos disponíveis são dados de normais climáticas para os próximos 30 e 60 anos, dados de previsões meteorológicas customizadas e regionalizadas para o seu negócio, modelos além daqueles convencionais, tendências de consumo de energia em residências, comércios e indústrias e concentração e movimento de pessoas sobre o território, a partir de inferência de dados secundários. Vai daí, Cadu. Então, o que vocês viram hoje, né? O que a gente apresentou hoje? Existem muitos dados públicos e comerciais disponíveis, né, mas que precisam ser formatados, precisam ser processados, né, para serem inseridos nesses processos de tomada de decisão dos negócios. Esses processos, de fato, suportam as ações de negócio para alcançar aqueles objetivos. O uso de modelos de inteligência artificial e de estatística espacial é uma das maneiras, né, quando você trabalha com o dado espaço-temporal, né, como a gente trabalha, essas técnicas são maneiras da gente formatar esse dado e trazer o valor que ele precisa entregar nos sistemas de análise, nos sistemas de decisão. E enquanto não existe, né, essa maturidade em todas as empresas, a gente pode prestar um pouco dessa maturidade e ajudar a desenvolver esse caminho dentro de cada uma das empresas. Mas aquela entrega inicial já é um quick win. À medida que você recebe a plataforma, a gente pode auxiliar trazendo um dado mais trabalhado, pronto para análise, né, para que use a plataforma ali para tirar justamente aquele valor que é necessário. Então, o caminho da maturidade no sistema ArcGIS, para fazer justamente essa implementação, né, ele começa com um quick win. O que é esse quick win? Hoje a gente consegue emprestar a capacidade do nosso time de cientistas de dados para trazer um dado mais pronto para ser usado em análises. Ao mesmo tempo que quem recebe o dado, o cliente, já começa a preparar a sua infraestrutura para trabalhar com uma quantidade de dados que vai vir ali de uma análise, seja de observação da Terra, seja de um dado de IoT, seja de outro tipo de dados, já começa a preparar o sistema de registro para receber aqueles dados e os sistemas de análise para analisar, de fato, aquela informação que já está pronta. À medida que vai aumentando a maturidade da manipulação desse dado, né, a gente pode ajudar também que os times de ciência de dados de cada cliente comecem a desenvolver seus próprios modelos customizados, tanto de AI como estatística espacial, para começar a perceber aqueles padrões. E, finalmente, quando você já tem esse time gerando essa informação em desktop, publicando, eventualmente, ali num sistema mais corporativo, a gente pode levar ao amadurecimento final desse caminho, que é, de fato, orquestrar e automatizar todo esse processo nos sistemas. Mas ao longo desse caminho, né, a infraestrutura vai amadurecendo, o conhecimento necessário da infraestrutura vai amadurecendo, o conhecimento sobre ciência de dados geoespacial também vai amadurecendo até que consiga absorver e ter o seu próprio hub de informações interno. Pessoal, muito obrigado. É isso que a gente queria apresentar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. É o 6º ano que a gente está aqui falando com vocês nessa sequência de análises espaciais e hoje falando sobre dado. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo ano. Obrigado.